Olá, meus queridos e queridas alunas, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos iniciando mais uma aula pelo ensino remoto, aula de número 6 do nosso projeto Nos Teares da Imaginação, traçando fios de poesias. E hoje o nosso texto está maravilhoso, porque traz a nossa cultura aqui de Pernambuco, a cultura do cordel. Isso mesmo, a literatura de cordel, que é uma das manifestações literárias tradicionais da cultura popular brasileira. Mais precisamente aqui do Nordeste, né? E locais assim como o estado de Pernambuco, aqui o nosso estado, Alagoas, Paraíba, Pará, Rio Grande do Norte e Ceará. Por esse motivo, o cordel nordestino é um dos mais destacados no nosso Brasil. E aqui nós temos assim cordelistas maravilhosos, como João Cabral de Melo Neto, Ariano Suassuna, que é pernambucano aqui da nossa região. Olha que maravilha! Eu acho que todo mundo aqui já conhece cordel. Conhece? Será? Então vamos falar um pouco desse gênero textual, cordel, né, tão característico a nós, né? E eu em particular também amo muito. Eu sei também que tem gente aqui que adora muito cordel. Mas para conhecer um pouquinho do gênero, galera, vamos saber de onde ele veio, onde se iniciou esse nosso cordel, certo? O cordel, ele é de origem portuguesa e começou com o trovadorismo medieval por volta do século XVII, lá na Europa, se espalhando pela França, Espanha, Itália. E os trovadores cantavam e espalhavam histórias para a população, que na época a grande maioria era analfabeta. Então ficavam fascinados com o cordel por ter uma linguagem também mais simplória. E aí essas histórias acabavam tendo acesso por meio das canções dos trovadores. Aí, pessoal, a gente conhecendo a origem da nossa literatura de cordel, a gente vai falar agora sobre as principais características dessa literatura. A literatura de cordel tem a tradição literária regional. Nesse sentido, o que acontece? Aborda a cultura, os sofreres, as angústias, as felicidades, a religiosidade, os amores, os fatos, as características de determinadas regiões. Então, por isso que ela é uma literatura regional, porque trata do povo daquele local. Tem também outra característica bastante interessante, que ela é oposta à literatura tradicional. Por quê? A literatura de cordel e a sua estrutura é extremamente diferenciada dessa literatura, por ser uma literatura local que fortalece o folclore e o imaginário. Hoje, a literatura de cordel é reconhecida como patrimônio cultural e imaterial, tendo até mesmo uma Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Olha que interessante! E é um gênero literário em versos. A rima é um recurso estilístico muito utilizado nos textos poéticos, não é? E na literatura de cordel isso não se diferencia, porque proporciona sonoridade, ritmo e musicalidade. Ela ocorre nos versos da literatura, ou seja, nas linhas do poema, e designa a repetição dos sons idênticos ou semelhantes no final dos vocábulos ou das sílabas poéticas. Outra característica é a linguagem popular utilizada na literatura. É uma linguagem regional e informal. E esse tipo de manifestação tem como princípios características da oralidade e presença de elementos da cultura brasileira, né? Sua principal função é de informar ao mesmo tempo de divertir os leitores e traz todo o sotaque, né? Principalmente o nosso nordestino, algumas palavras que a gente utiliza, da nossa regionalização. Outra característica que difere a literatura de cordel da literatura tradicional é que a literatura tradicional é impressa nos livros, certo? E a de cordel é impressa em folhetos, folhetins que ficavam pendurados nos cordões. A estrutura poética do cordel pode ser dividida em
sextilha, setilha, quadra e décima. A sextilha compreende uma estrofe que pode ter de 6 versos de até 7 sílabas. A décima, em sua composição, tem 10 versos de 7 sílabas. E a quadra trata-se de uma estrofe de 4 versos que tem 7 sílabas. Então, para fazer um cordel, a gente tem que contar o número de sílabas, tem uma divisão, a barrinha que a gente faz para contar, né? Toda essa estrutura para fazer a nossa poesia. Bom, nós vamos analisar agora, então, trechos de cordel para a gente verificar como é essa estrutura. Vamos falar agora do primeiro estilo, que é a sextilha, que é um estilo muito popular na literatura de cordel, um dos mais fáceis, portanto, o mais usado. Cada estrofe é formada por 6 versos e cada verso deve ter 7 sílabas poéticas. As sílabas poéticas não é a divisão de sílaba como a gente divide nas palavras, né? Então, você divide a sílaba e finaliza com a última sílaba tônica. Vamos ler agora uma sextilha para vocês compreenderem a estrutura? Sem a metrificação não se pode ter poesia. É ela que vai ditar o andar da melodia. O verso fica bonito, com ritmo e com harmonia. Observem as palavras em negritos: poesia, melodia e harmonia. Então, elas finalizam com o mesmo som, com as mesmas letras, e assim vai se formando a estrutura do cordel. Vamos ver agora como fica uma distribuição de rimas nessa estrofe de um cordel. Poeta principiante, eu vou lhe dar uma dica. Quem estuda sempre aprende, quem aprende melhor fica. Use a metrificação, use amor, use a atenção e faça poesia rica. Verso 2, 4 e 7 rimam entre si. 5 e 6 também rimam entre si. Então, essa é uma outra estrutura, né, da rima poética do cordel. Então, vou mostrar aqui para vocês o exemplo de como é uma sextilha. A divisão das sílabas tem que ter a ver em cada verso 7 sílabas. Observe que a divisão da sílaba, ela não é a mesma divisão que a gente faz na língua portuguesa, né, na gramática. Ela finaliza na última sílaba tônica. Então, a sílaba que está dentro do parênteses, ela está após a última sílaba tônica. Ela não vai entrar na contagem da quantidade da sextilha. Vou ler para vocês agora uma literatura de cordel autoral. O ensino EAD, que se encaixa perfeitamente na nossa realidade atual com essas aulas remotas. O ensino EAD. Conheci um menino que almejava estudar, mas a escola era longe, muito teria que andar. Teve até pandemia para lhe atrapalhar. Deus, que amargura o menino ia passar, morando tão distante, sem instrução ia ficar. Porém, a tecnologia chegou para ajudar. Foi um tal de EAD, veio lhe emancipar, vários níveis de ensino. A ele pode acessar, seja velho ou menino, todos podem estudar. Foi por cartas e rádios que no Brasil ele chegou, mesmo com polêmica. Em 1960 ele se enraizou, mas foi no ano de 1996 que a lei regulamentou. Um fato interessante, vou agora mencionar: o ensino profissional, o EAD veio abarcar, mas o nível superior só nos anos 70 foi aceitar. O ensino à distância cresce cada vez mais. Nele os filhos estudam, nele aprendem os pais, rompendo as diferenças sociais e culturais. O estudo é diferente da forma presencial. Ter rotina de estudo
no ambiente virtual. Não é um disparate, isso é fundamental. Organizando o horário, não pode procrastinar. Tem hora para tudo, hora para estudar. Necessita disciplina, depois pega o celular. O EAD é democrático, eu vim aqui elucidar. No tablet ou notebook, computador ou celular, do Iapoque ao Chuí, todos podem estudar. Outra coisa eu vou dizer, e você vai concordar. O ensino presencial tem muito que mudar. A sala de aula hoje, progresso tem que adotar. O ensino à distância, chamo de progresso. O ensino do futuro não tem retrocesso, pois é agrupada tecnologia e sucesso. O ambiente virtual, seja ele qual for, a AVA muda ou Classroom, com tutor ou sem tutor, para acessar as aulas é só ter um provedor. E para finalizar, vou falar do professor, figura importante que ensina com amor. Pode ser conteudista, gestor ou formador. Meu ritmo de estudo, eu vou logo definir. Estudo de manhãzinha e antes de dormir, pois quero em pouco tempo um diploma para sorrir. Então, galera, esse é um texto da literatura de cordel, de minha autoria. E o nosso trabalho hoje vai ser analisar esse texto, certo? Esse texto acho que reflete esse contexto que nós estamos vivendo, o estágio de forma remota, as aulas de forma remota, né? O ensino presencial ainda distante. E aí a gente vai se adequando, né? Você vê que no texto fala do Iapoque ao Chuí, todos têm direito de estudar. E será que esse direito está chegando mesmo a toda a população? Bom, gente, vamos fazer aí um mix de experiências pessoais, certo? Quero saber aí quem conhece o cordel, quem tem algum cordel aí que possa declamar pra gente. E quero propor um trabalho para vocês. Nossa atividade de hoje, uma das, é vocês fazerem uma xilogravura, que são os desenhos que ilustram o cordel. Vocês vão fazer uma xilogravura para esse cordel do nosso trabalho, certo? Bom, para finalizar nossa aula, nós vamos fazer algumas questões. Então, eu quero que vocês peguem aí lápis, caneta, papel, caderno ou digitem, né? Primeira atividade, responda as questões. Quais são as principais características de um cordel? Então, anota aí, digita, grava, as tecnologias aí a nosso auxílio. Quais são as regiões brasileiras que sofreram influência do cordel? Nós falamos tudo no texto, viu? Qual a técnica utilizada nas capas de folhetos de cordel? Qual a relação entre a literatura de cordel e o trovadorismo? Segunda questão. Dentre as características específicas da educação à distância especificadas no cordel sobre o ensino EAD, podemos destacar quais? Terceira questão. Pensando em EAD, podemos afirmar que a educação à distância pode ser aplicada em escolha uma das opções e marque, certo? Letra A. Somente na educação básica, desde que cuidadosamente planejados e adequadamente disponibilizados aos interessados. B. Somente na educação superior, desde que cuidadosamente planejado e adequado, disponibilizados aos interessados. C. O conceito de educação à distância é amplo. A princípio, pode ser aplicado a qualquer nível de ensino, desde que cuidadosamente planejado e adequadamente disponibilizados aos interessados. Então, eu quero que vocês realizem essa atividade e vou deixar um desafio. Nosso desafio é vocês trazerem um cordel para a próxima aula de um artista, escritor regional, certo?
E assim vamos finalizando a nossa aula de número 6, nos teares da imaginação, traçando fios de poesia.